Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50, onde lemos assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, a nossa época tem uma atitude que nós poderíamos dizer esquizofrênica com relação à família. Alguns romantizam a família. Para alguns, a família é como se fosse uma instituição composta de santos, uma instituição perfeita. Como se a família fosse tudo e suficiente, chegando quase, poderíamos dizer, a endeusar a família. Os irmãos certamente conhecem famílias assim, em que há a coisa mais importante é como a clã, aquela ampla clã, e aquilo aquela relação, aquele relacionamento parece ser o relacionamento mais importante da vida. Outros, por outro lado, demonizam a família e as suas instituições. Tratam da família ou consideram a família como se fosse um grande mal. Casamento, nem pensar. Filhos, muitos não querem ter. E então consideram apenas os aspectos negativos com relação à família, especialmente envolvendo o relacionamento marido, mulher, pais e filhos, irmãos. Mas, biblicamente, irmãos, tanto a igreja como a família são instituições divinas. Foi Deus quem instituiu tanto a família no Éden como uma instituição básica, importante e fundamental para a sociedade, para a igreja, para a vida em geral. Como foi Deus quem instituiu também a sua igreja visível, que assumia uma determinada forma no Antigo Testamento, como sabemos bem, e outra forma na nova dispensação da graça, na nova dispensação do Evangelho. Mas, biblicamente, a família da fé deve ter a preferência. E eu diria que deve ter a preferência, inclusive, para o bem da outra família, a família natural, a família de sangue. Nós que somos crentes em Cristo, pela misericórdia, pela graça de Deus, muitos de nós experimentamos dificuldades e problemas e conflitos em virtude de sermos membros dessas duas famílias. Na família da carne, nós temos filhos, pais, irmãos, pessoas que nos são familiarmente chegadas, e somos também membros da família da fé. Pela misericórdia e graça de Deus, às vezes essas duas famílias se
fundem. Isso é fruto da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Quando as nossas famílias são redimidas pelo sangue do Cordeiro, e então nós andamos juntos, e a família da fé e a família natural é a mesma. A nossa família natural é parte da nossa família da fé. E aí temos menos conflitos, mas isso nem sempre acontece. Na maioria das vezes, a nossa família mais ampla, irmãos, já de idade madura, pais, tios, muitas vezes não professam a fé em Cristo Jesus, não são da família da fé. E aí, normalmente, surgem conflitos entre envolvendo a nossa atitude e a nossa relação com essas duas famílias. E o nosso texto trata desse assunto. Jesus mesmo aqui tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar sobre este assunto. Lembro os irmãos que nós estamos concluindo aqui os capítulos 11 e 12. Estamos concluindo uma sessão no Evangelho de Mateus. Uma sessão que, como eu tenho chamado a atenção dos irmãos, aonde Mateus condensa e agrupa uma série de episódios onde ele procura ressaltar as reações das pessoas ao ministério de Jesus. Ele enfatiza a reação dos fariseus, dos escribas, geralmente e crescentemente hostil e antagônicas ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele também faz referência à reação do povo em geral, a reação de cidades, como habitantes de cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Faz referência à própria reação negativa de João Batista, que em um determinado momento encarcerado e com alguma concepção equivocada acerca da natureza do ministério do Messias, duvidou se era de fato o Messias prometido. E esse capítulo como que atinge um clímax nesses versículos que nós lemos e consideraremos agora, com a graça de Deus, quando Jesus fala da reação da sua própria família ao seu ministério. Mas numa nota positiva, exaltando assim o relacionamento daqueles que se confiam a Cristo como seu Salvador, creem de fato que Ele é o Messias prometido, alcançam o perdão do seu pecado e então passam a fazer parte da família de Cristo, sendo seus irmãos, pais e mães. No domingo passado, nós consideramos aqui o pedido dos escribas e fariseus, que o presbítero Célio leu há pouco a passagem, a resposta de Jesus, a comparação que ele fez daquele povo com os habitantes de Nínive e com a rainha de Sabá, a rainha do sul. E mostrando assim que ele era maior do que Jonas, maior do que Salomão, e, portanto, deveria ser reconhecido como tal, especialmente no meio do seu povo, do povo judeu, do povo da aliança. E Jesus termina com uma pequena parábola sobre o estado final dos moralistas e religiosos que não reconhecem sinceramente a Cristo como seu Salvador. Eles parecem ter algum avanço no que diz respeito à sua conduta, à sua moral, parecem ser uma casa arrumada, mas porque Cristo não habita nela, porque o Espírito Santo de Deus não habita nela, o estado final dessas vidas acaba sendo pior do que o estado inicial. E aqui nós chegamos então ao nosso texto, a este episódio envolvendo a família do nosso Senhor. E eu chamo a atenção dos irmãos para esses versículos sobre o tema
a verdadeira família de Jesus. Mas aplicando mais a nós, poderíamos dar um subtema: o crente, a família e a igreja. Porque nesse episódio em que Jesus declara qual é a sua verdadeira família, ele nos ensina como nós devemos agir como crentes no que diz respeito a essa relação com a nossa família carnal, natural e com a igreja, com a nossa família da fé, com aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, são nossos irmãos, irmãs, pais, mães e filhos em Cristo Jesus. E o texto, naturalmente, se encontra dividido em duas partes, como os irmãos podem perceber. Nos versículos 46 e 47, Mateus registra a atitude da família de Jesus nesse determinado momento. E nos versos seguintes, 48 e 49, a reação de Jesus, ou a resposta de Jesus ao desejo da sua família de vê-lo e falar com ele ali naquele momento. Com relação aos dois primeiros versículos, a atitude da família de Jesus, os irmãos podem observar, em primeiro lugar, a circunstância em que aconteceu esse episódio. Jesus estava fazendo aquilo que ele vinha sempre fazendo, ou seja, ensinando ao povo, estava pregando. Nesse momento ele se encontrava dentro de algum espaço, de alguma residência, de alguma casa. Diz o texto que falava ainda Jesus ao povo. E ali estava Jesus fazendo aquilo que ele tinha vindo para fazer no exercício do seu ofício profético: ensinar, falar ao povo, pregar ao povo, anunciar a vinda do reino de Deus, concedendo assim a oportunidade de salvação a todos quantos, arrependidos dos seus pecados, se confiassem a Ele como seu único e suficiente Salvador. E nessa circunstância, estando Jesus em uma casa cheia de gente, abarrotada de gente, ensinando, pregando, chegam os seus familiares. Diz o texto, no versículo 46, que falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Podemos imaginar a cena, o espaço cheio, abarrotado de gente, e a mãe e os irmãos de Jesus não conseguiam chegar até ele para falar alguma coisa até ele. E então eles, utilizando-se daquelas pessoas, então dizem: olha, diz a ele que a sua mãe e os seus irmãos estão aqui e querem falar com ele. Estamos aqui fora e não podemos chegar até ele. E então a mensagem caminha ali até que alguém mais próximo a Jesus dá essa informação ao Senhor Jesus Cristo. Um pouco adiante no Evangelho de Mateus, no capítulo seguinte, no capítulo 13, os irmãos podem observar, nos versículos 55 e 56, nós somos informados acerca do nome de alguns dos irmãos do Senhor Jesus, dos componentes da família de Jesus. Nós lemos nesses versos, 13 e 55, as pessoas surpreendidas com as ações, os atos, os portentos, os sinais, os milagres que Jesus vinha realizando, exclamavam, perguntando: não é este o filho do carpinteiro de José? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? O que indica que o Senhor Jesus, que Maria, após o nascimento de Jesus, quando ela o concebeu, era virgem, e o concebeu sobrenaturalmente, por obra do Espírito Santo de Deus. Maria teve outros filhos, sim, e a Bíblia deixa isso perfeitamente claro. Filhos homens, filhos mulheres, e portanto Jesus tinha pelo menos esses irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e outras irmãs também, cujos nomes não são mencionados na Bíblia. E pelo menos alguns desses irmãos de Jesus
provavelmente todos ou alguns deles, juntamente com a sua mãe, Maria, é que chegam ali e expressam o desejo de falar a Jesus. Naquele momento, interrompendo, podemos dizer assim, seu ensino, ou pretendendo interromper, assim, a sua pregação. Muitas vezes é assim, né? A família pensa que, por ser família, tem direito de interromper outras atividades de outros familiares, profissionais, algumas coisas assim, como muitas vezes isso não deve acontecer. Mas a pergunta que nós nos fazemos aqui, e que infelizmente Mateus não responde, é: o que é que eles queriam? Por que eles estavam procurando a Jesus? O que os levou a tentar interromper ali o ensino, a atividade pública, ministério de Jesus, para querer falar-lhes, como o texto nos diz. E alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Como eu disse, Mateus não diz nada, ele narra a história, registra o acontecimento, mas não nos informa a razão da intenção da sua mãe e dos seus irmãos. Será que era positiva? Será que era negativa? Eu diria que era negativa. Por quê? Porque se os irmãos lerem em Marcos, no capítulo 3, no versículo 21, e se depois verificarem o contexto em que esse texto se encontra, verão que Jesus está falando, esses versículos ocorrem nesse contexto, pouco antes do texto que nós estamos estudando aqui. Antes disso, vejam o versículo 31 do capítulo 3, texto paralelo ao nosso texto, né? Chegaram a sua mãe, seus irmãos, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo, muita gente estava sentada ao redor dele e tal, olha, tua mãe está lá fora, o mesmo texto. Mas um pouco antes disso, nesse contexto, nós lemos nos versículos 20 e 21 assim: então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Bom, tem uma dificuldade no texto, porque quem dizia que Jesus estava fora de si? Quem estava avaliando que Jesus, pela sua conduta, pelos milagres que ele vinha realizando e pela maneira como ele confrontava os escribas e fariseus e pela maneira como ele até deixava de comer mesmo, se expondo, vamos dizer assim, humanamente à sua saúde, a perigo, a risco, quem é que estava julgando que ele estava fora de si? O texto não deixa claro. Poderiam ser outras pessoas, amigos de Jesus, outras pessoas que estavam avaliando isso, ou poderiam ser os próprios parentes de Jesus, que pelo contexto aqui, provavelmente sua mãe e seus irmãos. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, ou seja, não vamos pensar que ele trancafiar Jesus na prisão, não era isso, né? Para segurá-lo e trazê-lo, forçá-lo, quem sabe, a descansar, a comer, pelo contexto, que ele não estava comendo, a levá-lo para um lugar seguro, evitando assim que ele sofresse um atentado contra a sua vida. Afinal de contas, os fariseus e os herodianos estavam tramando já contra a vida do Senhor Jesus Cristo. Não fica claro se eram apenas as pessoas diziam, de um modo geral, estava fora de si, e porque as pessoas estavam dizendo que ele estava fora de si, a sua família foi lá para tentar, vamos dizer, resgatá-lo dali, livrá-lo daquela condição, mas até certo ponto assumindo aquela, quem sabe, aquela dificuldade, ou aquele problema emocional pelo qual Jesus estaria passando naquele momento. Ou se essa expressão, porque diziam estar fora de si, se refere à opinião dos próprios parentes de Jesus, da sua mãe ou dos seus irmãos.
Com relação a Maria, nós sabemos que, mesmo no início do Evangelho de Lucas, Maria foi informada acerca da natureza daquele que sairia do seu ventre. Os pastores foram a ela e relataram como um anjo lhes havia aparecido, dizendo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E que isso lhe serviria de sinal. Eles o encontrariam envolvido em faixas em uma manjedoura. Eles foram a Maria e narraram o acontecimento. E no versículo 19 desse capítulo 2 do Evangelho de Lucas, nós lemos que Maria guardava estas palavras, meditando-as no coração. Maria avaliava aquilo. Ela tinha consciência de que aquele filho era, de fato, o Messias prometido, era o Salvador do mundo. Ela era essa bem-aventurada mesmo, que havia dado a luz ao Salvador. E ela meditava e guardava essas coisas no seu coração. Ainda no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, um pouco adiante, no versículo 51, novamente nós lemos no episódio em que Jesus, ainda criança, com 12 anos, foi ao templo e lá ficou discutindo com ali os sábios do templo, interrogando os sábios, demonstrando já extraordinária sabedoria. Nós vemos como Maria novamente diz, como é dito, que sua mãe, porém, guardava essas coisas no coração. Mas no versículo anterior, no versículo 50, é mencionado acerca do pai e da mãe, que não compreenderam, porém, as palavras que Jesus dizia. O que é que Jesus dizia? Ele disse: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E diz o texto que os dois não entendiam bem aquilo que Jesus dizia. Com relação a Maria, portanto, só o que nós podemos dizer é que ela tinha consciência de que Jesus era o Messias, era o Salvador, guardava essas coisas no coração, mas provavelmente ela não compreendia todas as coisas, não conseguia entender e discernir todas as coisas. Mas, meus irmãos, com relação aos irmãos de Jesus, o histórico era muito negativo. No Evangelho de João, no capítulo 7, seria interessante os irmãos abrirem os primeiros versículos, verão que, chegada a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele de forma irônica, dizendo: por que tu não vais então, sai daqui da Galiléia, esse lugar remoto, e vai para a Judeia, e realiza aí os teus poderes para que todo mundo possa ver? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, se é que fazes, diziam eles, manifesta-te ao mundo. E no versículo seguinte nós lemos um versículo triste, meus irmãos, triste, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Esse era o histórico. Os irmãos de Jesus, durante o seu ministério, eles não criam que ele era o Salvador. Conviveram com ele, como outras pessoas não conviveram, tiveram um privilégio absolutamente inusitado, eram meio-irmãos do Redentor. Certamente presenciaram, tiveram notícias de vários dos sinais, dos milagres e dos ensinos que o Senhor Jesus realizou. Mas nem os seus irmãos criam nele. E, portanto, meus irmãos, podemos razoavelmente inferir que os irmãos não criam em Jesus durante a sua vida, pelo menos até então, ou então durante boa parte da sua vida. E que eles chegaram ali com a intenção indicada por Marcos, ou seja, talvez desconfiando mesmo que Jesus não estava muito bem, que ele
ele estava achando que era, na realidade, aquele quem ele não era. E com aquela atitude, vamos dizer, protetora da família, mas absurda, e tinham ido ali para tentar preservá-lo e livrá-lo daquela situação, quem sabe fazê-lo descansar, repousar, comer, se alimentar, para que ele pudesse ficar melhor, melhorar, e então cair em si, quem sabe. E até que ponto Maria já estava se deixando envolver por isso? Nós não podemos chegar neste ponto. Mas isso é o que Mateus registra nesses 2 versículos. Lá estava Jesus falando, ensinando, pregando, e então chegam suas mães, chegam seus irmãos, queriam falar, ele interrompe ali. Podemos bem imaginar essa cena, vamos te retirá-lo dali, porque a situação está ficando cada vez mais pior, ele está confrontando cada vez mais os fariseus, os perigos estão surgindo, ele acha que ele é de fato o Messias, o Salvador, o que é que isso vai dar? Vamos lá resgatá-lo, tirar de lá, fazê-lo descansar, quem sabe ele caia em si, porque o que se dizia, ou o que a família dizia, é que ele tinha perdido o juízo. Mas vamos considerar agora, irmãos, a seção seguinte, a resposta de Jesus a essa tentativa da sua mãe e dos seus irmãos de falar com ele ali, quem sabe com o propósito de resgatá-lo. Jesus reage à informação que ele recebeu de alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, de uma maneira surpreendente, talvez até possa parecer um pouco rude. Ele começa com uma pergunta de retórica, dizendo, no versículo 48, porém ele respondeu ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta para os discípulos pensarem, para aqueles que estavam ali refletirem. Tua mãe e teus irmãos estão aí, espera aí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A pergunta pairou ali por um tempo no ar. E com essa pergunta, na verdade, Jesus estava se negando a atender ao desejo da sua mãe e dos seus irmãos, ou seja, interromper seu ensino, sua pregação e ir lá com eles para ver o que é que eles estavam querendo, provavelmente aquilo que consideramos há pouco. E com essa pergunta ele chama a atenção dos ouvintes para uma realidade, para uma verdade importante, envolvendo essa questão do relacionamento entre a família natural e a família da fé. A seguir, no versículo 49, Jesus faz uma declaração. Tendo feito a pergunta, ele mesmo responde, estendendo a sua mão sobre aqueles que estavam presentes e dizendo, eis minha mãe e meus irmãos. Eis minha mãe e meus irmãos. É claro que, ao fazer isso, irmãos, Jesus não estava depreciando a sua família, de forma alguma. A família, a Bíblia nos ensina, é uma instituição divina. Foi Deus mesmo quem inventou a família natural. E vimos como Jesus prezava a família em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, quando em Mateus, no capítulo 15, no verso 4, ele expõe a atitude hipócrita de alguns que estavam utilizando desculpas religiosas para não darem o cuidado devido aos seus pais, e dizendo que aquilo que eles possuíam era corbã, e então era separado, então não poderiam ajudar os seus pais. Jesus então ressalta o dever de honrar a pai e mãe, honra a teu pai e tua mãe. Mais uma vez Jesus chama atenção para o fato de que os filhos naturais, eles devem honrar a pai e mãe. É dever dos filhos fazer isso, e Jesus ressalta isso, reconhece e ressalta isso. No final do Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 26 e 27, quando Jesus estava ali na cruz, provavelmente José, seu pai já havia morrido a essa altura, e lá estava Maria,
Jesus graciosamente, amorosamente, responsabiliza o discípulo amado João para ter cuidado com a sua mãe. Diz, mulher, aí está o teu filho, aí está, João, o discípulo amado, aí está a tua mãe, ou seja, confiando a sua mãe a João, demonstrando assim o cuidado, mesmo naquelas horas cruciais, na cruz, em que ele, como filho de Deus e filho de Maria, filho de homens, estava ali se oferecendo na cruz para expiação dos nossos pecados, carregando sobre si a culpa dos nossos pecados. Jesus não deixou de manifestar o seu cuidado para com a sua mãe, entregando, confiando ao discípulo amado para que ele cuidasse dela, materialmente, espiritualmente, seja lá como fosse. Vemos esse cuidado também quando em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, Paulo faz referência ao fato de que Jesus se manifestou após a sua ressurreição a Tiago, o seu irmão, com vistas ao bem espiritual da sua família. A Bíblia inteira exalta a família, a responsabilidade que nós devemos ter para com os nossos familiares. E Jesus também, portanto, Jesus não poderia, de forma alguma, aqui estar depreciando o relacionamento familiar. Ele é importante e, portanto, é invenção de Deus, a instituição divina, a família não deve ser depreciado. Mas no versículo 50, Jesus explica a razão da sua pergunta e da sua declaração, dizendo assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aí está o que Jesus quer, na realidade, enfatizar. O que ele quer enfatizar é que a nossa verdadeira família é a família da fé. Que a sua genuína e verdadeira família, mais perene, não era marcada pelos laços de sangue, mas pelo laço de fé. E aqui Jesus é inclusivo e exclusivo. Ele é inclusivo quando ele diz qualquer que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, rico, pobre, pessoas com grande capacidade intelectual ou pouca, com muito poder ou pouco, independentemente de raça, qualquer pessoa pode ser colocada nessa relação familiar de Cristo, como sendo sua mãe, seu irmão, sua irmã. Por outro lado, ele é exclusivo quando ele diz qualquer que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é qualquer pessoa, mas é qualquer tipo de pessoa que faça a vontade de seu Pai que está no céu. Esse é o critério, esse é o argumento, esse é o fato importante, ou seja, aqueles que se submetem à vontade de Deus. A vontade de Deus é claramente revelada onde? Na sua palavra. Ela inclui a necessidade de arrependimento dos pecadores, de que nós nos confiemos em Cristo, exclusivamente em Cristo como nosso Salvador, que nós procuremos viver de forma agradável a Deus, consoante a sua palavra, servir a Deus com vistas à promoção do seu reino aqui nesse mundo, e tudo para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. E Jesus está dizendo, qualquer um que se enquadre dentro da vontade de Deus, esse na realidade, ou essa, é que são, de fato, e mais profundamente, num laço não temporário, transitório, passageiro, mas perene, minha irmã, meus irmãos e minhas irmãs. E com isso, meus irmãos, Jesus está dizendo que a relação que realmente importa não é tanto a relação familiar, sem que se deprecie isso, mas é a relação familiar, vamos dizer, sanguínea, natural, mas é a relação de fé, é a nossa relação com Cristo, com base em como nós reagimos à vontade de Deus,
a vontade do Pai, porque a vontade de Cristo era simplesmente cumprir e realizar e fazer a vontade do seu Pai. E quando Jesus diz isso, meus irmãos, ele estava simplesmente praticando aquilo que ele vinha ensinando e que vinha pregando. Vamos relembrar o que Jesus disse no capítulo 10, no versículo de número 37. Eu vou ler desde o verso 34 para relembrar os irmãos. Jesus diz: não pensei que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nosso texto tem a ver com isso. Ou seja, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo, como se essa relação familiar fosse mais importante e determinante do que a relação que Cristo tinha com aqueles que estavam ali cumprindo a vontade de Deus, que eram seus irmãos, irmãs e mães em Cristo Jesus, por obedecerem à vontade do Pai. E Ele está nos ensinando que não. A relação de fé, ela é mais importante do que as nossas relações familiares, por mais importantes que as nossas relações familiares sejam. De forma nenhuma nós estamos sugerindo aqui que essas relações não são importantes. Filhos devem ser submissos aos seus pais, pais devem amar a seus filhos e criá-los na disciplina e na administração do Senhor. As esposas devem amar seus maridos e serem submissas aos seus maridos. Os maridos devem amar as suas esposas e abnegadamente fazer tudo possível por elas, sem nunca negligenciar os seus deveres familiares. Também nossos deveres para com os nossos pais mais idosos. Paulo chama a atenção de Timóteo, se não me falha a memória, quanto a isso, dizendo que aqueles que não têm cuidado da sua própria família, esses são piores do que aqueles que não são da fé, que nós temos que ter o cuidado com os nossos familiares, que precisam de nós. Entretanto, meus irmãos, Jesus aqui nos ensina que em primeiro lugar deve estar o nosso amor a Deus, em segundo lugar, o nosso amor à igreja, à família da fé, e em terceiro lugar, nosso amor à família natural. E, meus irmãos, esse é um assunto pastoralmente importante, de forma prática, relevante, muito importante, porque muitos de nós vivem esse conflito. Eu não digo tanto nesse âmbito menor, os pais criando seus filhos que ainda estão debaixo da sua casa, ainda são menores e tudo, eu não vou nem entrar tanto aqui. Vou tomar um exemplo aqui que nós temos diante de nós, ou seja, Jesus, um homem adulto, exercendo o seu ministério, seus irmãos também adultos, sua mãe, quer dizer, esse espaço familiar, essa área familiar dos nossos relacionamentos. Muitos de nós vivem esses problemas. Ou seja, família incrédula, irmãos incrédulos, pais incrédulos, e nós crentes em Cristo, essas duas famílias, e existe um perigo aí, E à medida que os anos passam, o tempo passa e nós vamos observando essas questões, nós podemos identificar esse perigo, o perigo de dar mais importância, mais relevância aos laços familiares naturais, carnais, do que aos laços espirituais da família da fé. Dar mais importância aos nossos relacionamentos familiares mais amplos, naturais, do que a nossa relação com Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É interessante, irmãos. Aqui os irmãos de Jesus não criam nele. Vamos deixar Maria de lado nessa história um pouco.
Mas os irmãos, fica claro, não criam nele, pelo menos durante um bom tempo. Provavelmente aqui foram numa missão de resgate de um irmão que não estava passando muito bem da cabeça, se julgando ser o Messias prometido. Jesus não atende, nada indica nos evangelhos que Jesus cultivava uma comunhão, entre aspas, com a sua família natural, maior do que a que ele cultivava com os seus discípulos. Nós vemos o relato de Jesus com os seus discípulos, com a família da fé. E ocasionalmente, já como adulto, alguma outra referência ou relação à sua família natural. Mas os irmãos sabem qual foi a consequência, qual foi o resultado? É que os irmãos de Jesus acabaram crendo nele. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, capítulo 1 do livro de Atos, os irmãos podem verificar, no verso de número 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, entre aqueles discípulos de Jesus que estavam reunidos, unânimes ali, orando no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo para serem revestidos de poder e graça, para levar o Evangelho até os confins da terra, nós lemos que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou pouco antes da morte de Jesus, ou provavelmente após a ressurreição de Jesus, até os irmãos tiveram que reconhecer, ele é mesmo o Messias prometido. Imaginem quando Jesus apareceu a Tiago, que Jesus apareceu a Tiago, se manifestou especificamente a Tiago, Paulo faz referência a isso. Ressuscitado. E na realidade, Tiago, irmão de Jesus, tornou-se um dos grandes líderes da igreja cristã primitiva, líderes da igreja de Jerusalém. A tática de Jesus funcionou. Ele não ficou enrolado ali com a família, ele deu prioridade à família da fé. Meus irmãos e irmãs são esses aqui, ó. Mas eles vieram a reconhecê-lo como o Messias prometido, como o Salvador do mundo. Irmãos, será que não há uma lição aqui para nós? Eu creio que há algumas lições importantes para nós aqui. A primeira delas é que, assim como Jesus, o crente deve reconhecer, sim, o valor da família como instituição divina e reconhecer as nossas responsabilidades no âmbito da família. Marido amar sua esposa, esposa respeitar seu marido, pais criando seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, filhos obedecendo aos seus pais, honrando a pai e mãe, filhos maduros apoiando, sustentando os seus pais idosos, dentro da necessidade, para que não seja, o peso não recaia sobre a igreja, como o apóstolo Paulo ensina. Enfim, no desempenho das nossos deveres, das nossas relações familiares, nas várias relações que ela contém. Por outro lado, Jesus deixa claro aqui que o crente não deve romantizar a família ou endeusar a família, por várias razões. Primeiro, porque ela é composta de pecadores. Mesmo a família dos crentes é composta de pecadores. Mas muitas vezes, aí é que vem o conflito maior, muitas vezes a família é composta de pecadores não redimidos, não lavados no sangue do Cordeiro, ou seja, pessoas incrédulas. Segundo, porque as nossas relações familiares, elas são necessariamente limitadas pelas nossas múltiplas relações. Outras relações familiares, relação filhos, pai, marido, mulher, quer dizer, outras relações familiares surgem e limitam as nossas relações. E também outras relações de natureza profissional, civil, etc.
que nós temos e que, às vezes, podem entrar em conflito com essas nossas relações familiares. Mas, especialmente, porque a nossa relação familiar, ela é passageira. Na glória, não se casam nem se dão em casamento. O que vai valer ali não será mais a nossa relação familiar. Por mais que eu ame minha esposa, meus filhos, na glória, essa relação se perde diante da relação maior de uma família da fé, do povo da aliança, remida pelo sangue do Cordeiro, ali louvando eternamente a Deus e vivendo para o louvor e honra e glória do seu nome. Nós não sabemos exatamente os detalhes de como as coisas serão, mas a Bíblia parece deixar claro que, evidente mesmo, que o que importa na glória não é a nossa relação familiar, mas é a nossa relação da família da fé, como membros da família de Cristo. E o que eu quero chamar mais a atenção dos irmãos é para o fato de que mais importante do que as nossas relações familiares são as nossas relações espirituais com Cristo, a nossa relação espiritual com Cristo e a nossa relação com a família de Cristo, com a família da fé. Se Jesus disse, espera aí, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe, ou seja, aqueles que obedeciam à vontade do Pai, a sua vontade, é claro que essa é a nossa família também. E aqui eu penso, nós temos uma palavra importante de cuidado. Cuidado para não inverter essa ordem, especialmente com as famílias incrédulas. Tenha cuidado com isso. Em primeiro lugar, sempre o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas, inclusive nessa área também. Cuidado com o jugo desigual, porque ele também se refere às nossas relações familiares com aqueles que são incrédulos. Tendo dito o que eu disse, as ressalvas que eu fiz, essa é uma realidade. Eu diria que, para o bem da sua própria família natural, incrédula, dê mais valor à família da fé do que à família natural. Foi o que Jesus fez aqui. Funcionou. Seus irmãos vieram a crer nele e depois se tornaram até ministros da sua boa nova, do seu evangelho. O grande perigo que eu tenho observado é irmãos e irmãs que têm famílias incrédulas acabarem negligenciando ou colocando em um segundo ou terceiro plano o relacionamento com a família da fé em função do relacionamento com sua família incrédula. Aí eles se embolam com a família incrédula. E eles participam de forma tão íntima da vida dos familiares incrédulos, convivem com eles em outras festas de aniversário, disso, daquilo outro, aquelas coisas. Não estou dizendo que ninguém vai para o aniversário, me entendam, mas é aquele envolvimento com a família natural em detrimento do envolvimento com a família da fé. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ganhar a sua família para Cristo. Pelo contrário, provavelmente você vai enfraquecer na sua fé, porque é um jugo desigual. Muito melhor seria, esse texto parece nos sugerir isso, colocar em primeiro lugar a família da fé, o reino de Deus, e cultivar o seu coração e esse relacionamento que é o que interessa. Esses são nossos irmãos, irmãs e mães. E fazendo assim, provavelmente você terá muito mais vigor espiritual, condições de se tornar um meio de graça para a conversão da sua família natural, do que simplesmente se identificando com eles nas suas práticas, nas suas condutas, na sua vida do dia a dia, muitas vezes perdendo a sua própria marca e característica espiritual como membro de uma família maior e mais importante, a família da fé, e perdendo a sua eficácia para a conversão daqueles que você tanto gostaria de que fossem alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. É um conflito que muitos de nós experimentam, é uma dificuldade real, como fazer, até que ponto agradar os irmãos, as irmãs, pais e mães que não são crentes, outros familiares, sobrinhos, tios e primos e tudo.
e nesse propósito acaba se negligenciando a relação com a família da fé. O convívio, a comunhão dos santos mesmo. E o resultado que eu tenho observado é que essas pessoas não se convertem. Pelo contrário, os crentes são enfraquecidos e eles estreitam em demasia o laço com a família da fé em detrimento do seu laço com Cristo, em demasia com a família natural, em detrimento dos seus laços com Cristo e com a família da fé. Deus sabe que eu não estou aqui sugerindo de forma alguma que nós sejamos indignos, ingratos, irresponsáveis nos nossos relacionamentos familiares, de forma nenhuma. Não podemos imaginar que Jesus fosse. Mas Jesus claramente nos ensina aqui. Ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus filhos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é verdadeiramente o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê sabedoria e graça para enfatizar e estreitar mais o nosso relacionamento com a família da fé, porque fazendo assim você poderá fazer mais bem espiritual à família natural, incrédula pela sua vida, pelo seu testemunho, até pelo contraste mesmo que eles irão perceber e pelas circunstâncias em que eles terão que ser confrontados com essa realidade e verão que não podem mais ter a mesma convivência, a mesma comunhão, aquela mesma estreiteza de relacionamento mais familiar do que com a família da fé.